Olá pessoal, tudo bem? No nosso estudo de hoje foi proposto para vocês fazerem o estudo de texto e resolver os exercícios das páginas 25 à página 29, tá? Visto isso, vamos fazer o estudo dos conteúdos presentes nessas páginas e eu vou resolver alguns exercícios para vocês, né? Vem comigo! Pois bem, pessoal, no nosso estudo para hoje, né? A gente vai estar vendo a questão de multiplicação com números decimais, tá? Pessoal, a multiplicação com esses números, pessoal, ela é bem similar à multiplicação com números inteiros e números naturais, que foi a multiplicação que a gente vinha vendo antes, tá? Ela não tem dificuldade, tá? A única coisa diferente que vocês viram foi a questão do quadro de ordens e classes, que incluiu a parte de décimos, centésimos e milésimos, tá? Mas eu vou estar apresentando aqui para vocês como é que é feita essa divisão certinha, e vocês vão conseguir resolver os exercícios de vocês com bastante êxito, tá? E eficiência. Então, essa parte desse conteúdo eu vou estar apresentando para vocês com exemplos, tá? Passar aqui o exemplo 1. Pra gente, por exemplo, se a gente tiver uma multiplicação de um número quebrado por um número inteiro, né? Vamos pensar aqui no caso de irmos a uma vendinha, né, de lanches. Temos um lanche que custa R$3,50, né? E vai uma turma de 4 meninas. Ana Isla, Odete, Maria Cecília e Maria Rita, né? Cada lanche custa R$3,50. E para contemplar as 4 meninas, são 4 lanches, né? Então, vocês pedem 4 lanches. Se cada lanche custa R$3,50, né? Eu vou colocar aqui só 3,5, tá? E o preço de cada um é R$3,50, né? Coloquei 3,5 e são 4 lanches, né? Então, vezes 4. Então a gente pode estar fazendo essa multiplicação para descobrir o preço total do que o grupo das 4 garotas vão gastar, né? Vamos só colocar um ponto aqui para indicar que é a multiplicação. A partir disso, pessoal, vocês fazem a multiplicação normal, tá? 4 vezes 5, 20. Bota o 0 e vai o 2. 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Tá? Aí aqui vocês contam quantas casas vocês têm depois da vírgula, né? Temos só uma, né? Então, a vírgula está aqui, vamos pular uma casa. Então, o custo total dos 4 lanches, né, para as 4 garotas, seriam de R$14, tá? Nesse esquema aqui, pessoal, vocês fazem quando vocês tiverem um número quebrado multiplicado por um número inteiro, tá? Agora vamos ver outro exemplo aqui, o exemplo 2. Já é um caso diferente, né? Por exemplo, se a gente tiver que multiplicar o número, por exemplo, 6,72 por um outro número quebrado, digamos assim, por 2,5, né? Quando é a multiplicação de 2 números quebrados, pessoal, é interessante que vocês coloquem número abaixo de número e vírgula abaixo de vírgula, tá? A princípio, isso só para ficar organizado. Então, vamos ser atentos para isso, tá? Para facilitar na hora de calcular. 2,5, né? Número abaixo de número e vírgula abaixo de vírgula. Professor, mas sobrou uma casa aqui, tá?
Vocês podem completar com 0 para ficar bonitinho, tá? Professor, mas não vai mudar não, 2,5 e agora 2,50. Não, pessoal, porque 2,50 é a mesma coisa que 2,5, tá? Então não vai ter problema. Eu vou colocar só um ponto para indicar a multiplicação. A partir disso, pessoal, vocês efetuam a multiplicação normal, tá? Agora vamos multiplicar aqui. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 6, 0. Olha, atenção ao padrão, ó, número abaixo de número, tá? 2 vezes 5, 10, boto 0, vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36, boto 6, vai o 3. 6 vezes 5, 30, 30 mais 3, 33. Tá? Agora, próximo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Boto 4 e levo 1. 2 vezes 6, 12. 12 mais 1, 13. Tá? Agora basta somar. Baixa o 0, não tem quem somar. 0 mais 0, 0. 0 mais 6 é 6. 6 mais 4, 10. Boto o 0. Vai o 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 3 mais 3, 6. E 1 não tem com quem somar, baixa. Agora vocês vão contar, pessoal, quantas casas vocês têm depois da vírgula. Temos, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então vamos pular 4 casas. Se a vírgula está aqui, né? 1, 2, 3, 4. Né? Vamos bem para cá, ó. Então a nossa resposta, pessoal, pode ser 16,8, tá? Porque essa quantidade de zeros aqui, né, vai só aumentar o número sem fazer muito sentido, tá? Então fica 16,8. Aí vocês podem perguntar: professor, mas como era que ficaria isso na tabela de classes e ordens? Vamos ver aqui exemplos, tá? Na tabela de classes e ordens, pessoal, a gente tem centenas, dezenas, unidades, né? Aí a vírgula. Aí depois da vírgula temos a parte decimal, a parte de centésimo e a parte de milésimo, tá? Então vamos ver aqui como é que fica um exemplo. Eu vou passar o exemplo 3, né? Que foi 1, aqui 2. Aqui seria o exemplo 3, tá? Eu vou montar, pessoal, eu vou esboçar uma tabela, tá? Que seria as centenas, dezenas e unidades, vírgula. Aqui eu vou botar um D minúsculo, né? Para ser décimos, um Czinho para ser centésimos e um Mzinho para indicar milésimos, tá? Aqui eu vou multiplicar aqui, por exemplo, o número 2 2,36, tá? 2,36, pessoal, vezes, por exemplo, vezes o número 0,08, tá? Tá bem? Agora eu vou só construir esse quadro aqui para ficar uma coisa legalzinha, tá? Vamos
construir para ficar uma coisa legal, né? Aí vocês podem se perguntar, professor, e se eu quiser construir, se vier uma questão pedindo para fazer no quadro de ordens e classes, eu quiser fazer fora e depois colocar o resultado dentro, eu posso? Pode, como vocês preferirem, tá? O importante é vocês entenderem como é que se resolve, tá bem? Não tem problema, meus queridos, tá bem? Vocês que resolvem do modo como vocês acharem melhor. Vocês seguindo o padrão correto, não vai ter problema nenhum, tá? O importante é vocês seguir o padrão correto e ter lógica a resposta de vocês. Tá ok? Eita, essa vírgula aqui ficou fora, tá? Dá pra vocês, essa vírgula aqui ficou fora, mas vou fazer uma correção aqui, vou colocar ela dentro. E vou passar um corretivozinho aqui pra ficar mais legal. Deu uma borrada aqui, certo? Porque a caneta não colaborou. Mas vamos lá, agora dá certo. A caneta não colaborou, mas acho que isso não atrapalha muito não. Vamos lá terminar aqui. Pronto. Tá feito. Aí você pode se perguntar, professor, e o resto dessas casas vazias? Não tem problema, deixa elas aí, né? Aqui nós vamos somar, vou botar o sinal de mais aqui fora. Tá? Vou colocar o sinal de mais aqui fora e vamos lá, né? Fazer a multiplicação normal. Vamos lá, pessoal. Começar. 8 vezes 6 é 48, tá? Boto o 8, levo o 4, vou colocar o 4 aqui em cima, tá? Mas é referente a esse 3 aqui, tá? 8 vezes 3, 24. 24 mais 4, 28. Coloco o 8 e levo o 2, tá? 8 vezes 2, 16. 16 mais 2, 18. 0 vezes 0. 0, aliás, 0 vezes 6, né? 0 vezes 3. 0 vezes 2. 0 vezes 6. 0 vezes 2. 3, né? 0. E 0 vezes 2 é 0 também. Agora basta passar o tracinho aqui. Eu ia fazer o datar com a régua, mas tem nada não. Basta, aliás, aqui é multiplicar, tá? Passar a bolinha aqui e aqui a soma. Troquei, me perdoem. Agora é só somar, né? O 8 não tem com quem somar abaixo. 8 mais 0 é 8. 8 mais 0 é 8 também. 1 mais 0 é 1. E o 0 não tem quem baixar. Não tem com quem somar abaixo, né? É 0. Tá? Aí vocês contam quantas casas vocês têm depois da vírgula. Aqui vocês têm, ó, 1, 2, 3, 4. Então, se a vírgula tá aqui, vamos contar 4 casas, né? 1, 2, 3, 4. A vírgula vem pra cá. Tá? Então, pessoal, a multiplicação desses dois números seria 0,1888, tá? Aí você pode se perguntar, os professor, mas como era que eu colocaria esse número aqui na tabela, tá? Sempre a vírgula ela deve ficar no mesmo lugar, tá? Aí você deve observar onde é que a vírgula tá aqui. Se a vírgula tá aqui, esse número ele ia ser recuado 2 casas, tá? Só esboçando aqui embaixo, né? Novamente, colocar C, DU. Só porque não dá pra colocar isso aqui acima, tá? Isso aqui seria centena, dezena e unidade, né? Aí o espaço da vírgula. Aí Dzinho, Czinho, Mzinho, né? Décimos, centésimos e milésimos, tá?
Aqui eu colocaria o 0, a vírgula, né? Essa aqui, aí 1 abaixo do Dzinho, 8 abaixo do Czinho e outro 8, que é esse aqui, abaixo do Mzinho. Aí vocês podem perguntar, professor, mas sobrou outro 8. Professor, sobrou outro 8 aqui, ó. Então seria milionésimos, né? E seria um número de uma classe, de uma ordem bem maior, tá? De uma classe, né? Milionésimos. Depois de milésimos é milionésimos. Aí você podia imaginar que, suponha que isso aqui esteja um MM, tá? MM, para indicar milionésimos. Aí você podia colocar o outro 8 aqui, assim, ó. Aí você bota MM, embaixo coloca o 8. Aí seria mais ou menos assim, tá? Aqui vocês podem montar a tabela direitinho. Então, pessoal, agora eu vou resolver uma questão para vocês, tá? Pra gente acabar aqui. Eu vou estar resolvendo para vocês, pessoal, agora a quinta questão. O item A só, viu? O B e o C, como são semelhantes, eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou resolver o item A apenas. A quinta questão diz o seguinte, né? A prefeitura de uma cidade disponibiliza bicicletas que podem ser alugadas pelos moradores. Para usar a bicicleta por 10 minutos, a pessoa paga R$ 1,50. Quantos reais André deve pagar para usar uma bicicleta por 20 minutos? Isso aqui seria a quinta questão. Item A. Tá? Temos uma tabela mais ou menos assim, né? Tempo em minutos. E o preço. Tá? Temos o tempo em minutos e o preço, né? Logo abaixo temos o tempo em minutos, 10, né? E R$ 1,50. Aí do lado temos um X, né? Para indicar uma multiplicação. Tá? A questão é o seguinte, quantos reais André deve pagar para usar uma dessas bicicletas por, aí o item A, 20 minutos, né? Se é 20 minutos, pessoal, então seria aqui 20 minutos, né? Tipo, isso nos lembra o nosso estudo, pessoal. Isso lembra o nosso estudo sobre proporção, certo? Aí vocês têm que analisar aqui o que ele vai pagar, né? O preço que ele vai pagar por tá pedalando por 20 minutos, né? Então, pessoal, vocês observem uma coisa, né? O crescimento proporcional do tempo, tá? A proporção, pessoal, de crescimento, vocês podem observar que é 2, né? Do 10 para chegar no 20, tem que ser uma multiplicação por 2, tá? Aqui eu não vou usar o X não, vou usar o ponto, que a gente já vem usando há muito tempo, tá? Então, seria um crescimento proporcional a uma multiplicação por 2, né? Então, do outro lado, pessoal, seria a mesma coisa, tá? O preço, ele tem que crescer proporcional, tá? Se o preço tem que crescer proporcional... tá vendo um probleminha com a câmera, tá só desfocando. Então, se há um crescimento que tem que ser proporcional, então tem que ser uma multiplicação por 2, né? Então basta vocês multiplicar 1,5 por 2, né? E 1,5 vezes 2, né? Seria a mesma coisa que a gente pode imaginar aqui um biscoito. Se a gente vai no mercantil e quer comprar 2 biscoitos e cada biscoito custa R$1,50, a gente vai pagar R$3, né? Então 2 vezes 1,5 é 3, né? Então isso aqui seria, pode botar um 3, né? Ou 3,0,
ou 3,00 para ficar mais bonitinho, tá? Então, o método de resolução é mais ou menos dessa forma, tá? Vocês vão ter que recordar a parte de proporcionalidade, tá? Mas não é muito complexo, tá? Pessoal, então, a partir desse nosso estudo, resolvam os exercícios e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá? Tenham um bom dia e boa sorte.